Microfone de estúdio Livro de Enoque, capítulos 1 a 5, narração. Feche os olhos por um segundo. E imagina que isso está sendo dito com voz firme, antiga, carregada de autoridade. Capítulo 1 Palavras da bênção de Enoque. Ele abençoou os justos, aqueles que viveriam no tempo da tribulação, quando todos os ímpios seriam removidos. Enoque disse: Eu contemplei uma visão, não para esta geração, mas para uma distante, que ainda virá. E ele falou sobre o santo, o grande, que virá dos céus. Ele virá com multidões de santos, para executar julgamento sobre todos, para destruir os ímpios, para expor cada obra errada, cada palavra arrogante dita contra ele. Capítulo 2 Observe tudo o que acontece no céu. Os luminares não falham. O sol nasce e se põe no tempo certo. A lua cumpre seu ciclo sem erro. As estrelas seguem suas órbitas, obedientes. Nenhuma delas desvia. Capítulo 3 Veja as árvores. Elas florescem no tempo certo. Seus frutos surgem na estação correta. Tudo na natureza segue ordem. Tudo obedece. Capítulo 4 Mas o homem mudou. Ele abandonou o caminho correto. Corrompeu-se, e não segue mais as leis que governam toda a criação. Capítulo 5 Então Enoque declara: Observem como as árvores parecem secas no inverno, mas, no tempo certo, voltam a florescer. Assim também será com os justos. Mesmo que pareça o fim, eles viverão. Mas para os pecadores, não haverá paz. Eles serão esquecidos, enquanto os justos terão luz, alegria e vida eterna. No tempo em que os homens se multiplicavam sobre a terra, nasceram filhas de beleza extraordinária. E do alto dos céus, eles observaram. Os anjos, chamados vigilantes, começaram a desejar aquilo que não lhes pertencia. Entre eles, havia um líder, Senjasa, e ele disse aos outros: Eu temo que vocês não tenham coragem de fazer isso, e que eu sozinho carregue o peso desse pecado. Mas eles responderam: Não. Vamos todos jurar juntos. E ali, no Monte Hermon, fizeram um juramento, um pacto sombrio que mudaria o destino da humanidade. E então, eles desceram. Eles tomaram mulheres humanas como esposas. E com elas, geraram filhos. Mas esses filhos não eram comuns. Eram gigantes. Os Nefilins. Seres enormes, famintos, insaciáveis. Eles devoravam tudo: colheitas, animais, e por fim, os próprios homens. E quando já não havia mais o que consumir, voltaram-se uns contra os outros. A terra começou a se encher de violência. Mas não foi só isso. Os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Um deles, chamado Azazel, revelou como fabricar armas, como fazer espadas e armaduras, como usar adornos e vaidade para seduzir. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia distorcida, encantamentos, e assim, a humanidade não apenas caiu. Ela foi empurrada para o abismo. O clamor da terra subiu aos céus. E então vieram os arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles viram o caos, o sangue, a corrupção que se espalhava como uma doença. E levaram tudo diante do Altíssimo. Então Deus decretou o juízo. Rafael foi enviado para punir Azazel. Ele foi lançado no deserto, coberto por pedras, preso na escuridão, aguardando o dia do julgamento final. Gabriel recebeu a ordem de destruir os gigantes. E os Nefilins começaram a se voltar uns contra os outros, se destruindo em guerras brutais. Miguel foi encarregado de prender Senjasa e os outros vigilantes. Eles foram acorrentados, lançados em abismo, condenados a esperar por milhares de anos. E Enoque foi chamado. Ele não era como os outros homens. Ele foi levado para ser mensageiro. Os anjos caídos pediram: Intercede por nós. Leva nossa súplica diante de Deus. Mas quando Enoque apresentou o pedido, a resposta veio como pedra: Não haverá perdão. Eles, que eram eternos, se corromperam com o que era passageiro. Trocaram o céu pela carne. E agora, enfrentariam a consequência. Enoque retornou, e anunciou a sentença: Vocês não terão paz. Seus filhos morrerão diante de vocês. Vocês verão sua destruição, e não poderão impedir. Os vigilantes tremeram. Pela primeira vez, aqueles que observaram o mundo sentiram medo.
E aconteceu que Enoque foi levado, não por pés humanos, mas conduzido por seres celestiais. Eles o ergueram da terra, e o levaram através de caminhos que nenhum homem havia visto. Ele viu os confins do mundo, lugares onde o céu toca a terra, onde o vento nasce, onde as estrelas descansam. E tudo ali tinha ordem. Tudo obedecia. Mas então, a paisagem mudou. Ele foi conduzido a um lugar escuro, profundo, pesado, como se o próprio ar estivesse cansado. Ali havia cavernas, abismo, prisões ocultas. E vozes. Vozes de sofrimento. Enoque perguntou: que lugar é este? E foi dito a ele: este é o lugar onde os espíritos aguardam. Ali estavam separados, os justos, em paz, e os pecadores, em dor. Cada um aguardando o dia do julgamento. Mais adiante, ele viu algo ainda mais perturbador. Um abismo de fogo, chamas que não consumiam, mas puniam. E ali estavam anjos aprisionados. Aqueles que haviam desobedecido, aqueles que cruzaram limites proibidos. Enoque percebeu: o universo não era vazio. Era organizado, dividido, vigiado. Ele também viu montanhas, mas não eram comuns. Eram feitas de substâncias estranhas. Uma brilhava como ouro, outra era como prata, outra ardia como fogo, e foi dito: elas existem para o dia do julgamento. Ele foi levado aos ventos. Sim, os ventos. E viu de onde eles vêm. Portas gigantescas nos confins do mundo, de onde saem ventos suaves, ventos destruidores. Cada um liberado no tempo certo. Depois, ele viu as estrelas. Não apenas como pontos no céu, mas como seres. Algumas seguiam suas rotas. Outras, estavam presas. Enoque perguntou: por que essas estão acorrentadas? E a resposta veio: porque não obedeceram. Até as estrelas tinham leis. Ele viu também um lugar de beleza indescritível. Árvores magníficas. Frutos perfeitos. Um aroma de vida. E no centro, uma árvore especial. A árvore da sabedoria. Reservada. Guardada. Foi dito a ele: essa árvore será dada aos justos no tempo certo. E assim Enoque caminhou, entre luz e escuridão, entre ordem e caos, entre recompensa e punição. Ele viu que tudo estava sendo preparado. Nada era aleatório. Nada era esquecido. E quando a jornada terminou, uma certeza ficou gravada nele: tudo o que é feito será revelado. E depois dessas coisas, Enoque recebeu novas visões. Não mais sobre a terra apenas, mas sobre o destino de todos. Ele viu tronos, altos, imensos, e sobre eles havia julgamento. Reis, poderosos, governantes da terra, todos estavam sendo observados. Nada escapava. E então, surgiu uma figura. Não como os outros. Não como anjos comuns. Era alguém envolto em luz, antigo, mas ao mesmo tempo, futuro. Chamado de o Filho do Homem. Ele estava ao lado do Altíssimo. E foi dito: este é aquele que julgará. Enoque observou. Os poderosos da terra tremiam. Aqueles que oprimiram, que se exaltaram, que confiaram em sua própria força, agora estavam sem defesa. Porque o Filho do Homem não julgava a aparência. Ele via tudo: pensamentos, ações ocultas, intenções escondidas. E naquele tempo, os justos foram separados. Eles brilhavam, como estrelas vivas, cheios de paz, sem medo. Mas os ímpios procuravam onde se esconder. Queriam fugir da presença daquele que vê tudo. Mas não havia para onde ir. Enoque viu rios de fogo, lagos preparados, não como vingança, mas como consequência. E foi revelado: antes mesmo do mundo existir, o Filho do Homem já havia sido escolhido. Guardado, preparado. Ele seria luz para os justos, brilhos, julgamento para os ímpios, balança. E então Enoque viu algo ainda mais profundo. Ele viu livros sendo abertos. Registros. Cada vida, cada escolha. Nada havia sido esquecido. Os reis clamavam por misericórdia. Mas era tarde, porque durante a vida, eles ignoraram a justiça. Enquanto isso, os justos eram elevados. Recebiam honra, descanso, alegria que não acaba. E Enoque, observando tudo, percebeu que aquele julgamento não era caos. Era ordem perfeita. No final da visão, algo surpreendente acontece. Enoque é levado ainda mais alto, mais perto da presença divina, mais próximo do mistério. E ali,
ele começa a compreender algo impossível de ignorar. O destino dele estava ligado àquilo tudo. E em um momento profundo, quase silencioso, é revelado que Enoque é associado ao Filho do Homem. Não como o próprio, mas como alguém elevado, transformado, participante desse plano celestial. E assim termina essa visão. Com uma sensação forte: o julgamento virá. Mas também, a redenção. E depois dessas visões, Enoque foi conduzido por um anjo chamado Uriel, um guia, um mestre dos céus. E Uriel começou a mostrar algo diferente de tudo que ele já havia visto: a ordem do universo. Eles chegaram a grandes portais no horizonte. Portas gigantescas, por onde o sol entra e sai. Sim, o sol, não apenas uma luz distante, mas algo com caminho, direção, destino. Uriel disse: observe. E Enoque viu o sol nascer por uma porta, e se pôr por outra. E isso não acontecia sempre no mesmo lugar. Os pontos mudavam, seguindo um ciclo perfeito. Dias maiores, dias menores, estações, tudo organizado com precisão absoluta. Nada fora do lugar. Depois, ele viu a lua. Mais delicada, mas igualmente obediente. Ela crescia, diminuía, desaparecia, e voltava. Nunca por acaso, sempre seguindo uma medida exata. Uriel explicou: a lua recebe sua luz do sol. E Enoque compreendeu que até a luz era compartilhada. Então vieram as estrelas, incontáveis, mas não livres como parecem. Cada uma tinha um caminho, um tempo, uma função, e algumas estavam fora de seus caminhos. Presas, silenciadas. Por quê? Perguntou Enoque. E a resposta foi firme: porque desobedeceram. Até no céu, há leis. Uriel então revelou calendários, contagens precisas de dias, meses definidos, ciclos completos, um sistema perfeito de tempo. Mas havia um problema: os homens não seguiam esse sistema. Eles haviam distorcido o tempo, mudado as contagens, ignorado a ordem. E isso não era pequeno, porque o tempo também é criação. Enoque percebeu que, assim como o pecado bagunça a vida, ele também bagunça a percepção do tempo. Dias errados, ciclos quebrados, desalinhamento com o que é correto. Uriel então declarou: bem-aventurados os que seguem a ordem correta. E Enoque entendeu algo profundo: o universo inteiro funciona em harmonia, menos o coração humano. E antes de encerrar, ele recebeu uma missão: registrar tudo. Ensinar aos outros, mostrar que existe um padrão verdadeiro. E assim, Enoque voltou com conhecimento não apenas espiritual, mas cósmico. E aconteceu que Enoque teve sonhos. Mas não eram sonhos comuns. Eram visões profundas, carregadas de símbolos. Ele viu a terra sendo destruída pelas águas. Um dilúvio, tudo sendo levado, tudo sendo purificado. E ele clamou: Senhor, não destruas tudo. E então veio a resposta: haveria preservação. Um remanescente. A história não terminaria ali. Depois disso, as visões mudaram. A humanidade passou a ser mostrada como animais. Sim, animais. Cada povo, cada grupo, cada pessoa, representados de forma simbólica. Os justos eram como ovelhas, inocentes, guiadas. Os ímpios eram lobos, feras, predadores, violentos, sem controle. E Enoque viu a história se desenrolar. Povos surgindo, conflitos acontecendo, traições, corrupções. Tudo contado como uma grande narrativa simbólica. Ele viu líderes surgindo, alguns guiando corretamente, outros destruindo o rebanho. E então, o caos aumentou. As ovelhas começaram a se perder, a serem atacadas, a se dispersar. Mas, no meio disso, algo começou a acontecer. Um julgamento se aproximava. Enoque viu um trono sendo preparado, e livros sendo abertos novamente. Os animais eram julgados, os opressores, os violentos, os que desviaram os outros, todos enfrentando consequência. E então, um novo começo. Uma transformação. A terra sendo restaurada, as ovelhas sendo reunidas, a paz voltando. Mas as visões não pararam ali. Enoque então começou a falar diretamente. Não mais em símbolos, mas em advertência. Ele disse: existem caminhos. Caminhos de luz. E caminhos de trevas.
e descreveu tempos futuros, dias de injustiça, pessoas se afastando da verdade e corrupção aumentando. Mas também, um grupo permaneceria firme, os justos. Mesmo sendo poucos, mesmo sendo perseguidos, eles resistiriam. E então viria o fim. O grande julgamento. Os pecadores seriam separados, sem esconderijo, sem desculpa, e os justos brilhariam. Receberiam vida, paz, alegria eterna. E Enoque termina com uma mensagem clara: nada fica oculto. Tudo será revelado, e o destino de cada um depende do caminho que escolhe. Noé conta. Os fragmentos mostram um Noé bem mais místico do que na Bíblia tradicional, nascimento sobrenatural. Dizem que Noé nasceu diferente. Seu corpo brilhava, seus olhos iluminavam a casa. Seu pai ficou assustado, achando que ele não era totalmente humano. Revelações divinas. Noé recebe conhecimento direto dos céus. Aprende sobre anjos, julgamento e o futuro. Ele não era só construtor da arca, era um guardião de conhecimento. O dilúvio, versão ampliada, explica melhor o motivo da destruição. Liga o dilúvio à corrupção causada pelos anjos caídos. Mostra o evento como uma limpeza total da terra. Mistérios do universo. Fala de forças da natureza como se fossem controladas. Ventos, águas e fenômenos têm ordens divinas. Diferença para a Bíblia. Na Bíblia, Gênesis, Noé é obediente e justo construtor da arca. Já no livro de Noé, ele é quase um visionário, um sábio revelado, alguém ligado aos segredos do universo. Não faz parte da Bíblia oficial. É considerado texto apócrifo. Deve ser lido como tradição antiga, não doutrina central. O livro de Noé é como um eco perdido, uma versão mais profunda e misteriosa da história do dilúvio.